Olá a todos, eu sou Rebeca Salles, candidata a doutorado no Cefet-RJ, sob a orientação do professor Eduardo Gassawara, e vou falar um pouco sobre o nosso paper intitulado em português Em direção à otimização de hiperparâmetros robusta baseada em agrupamento. Bom, no contexto dos modelos preditivos, diversos fatores influenciam o desempenho do algoritmo, né, antes mesmo do início do treinamento, como a escolha dos métodos de pré-processamento de dados, por exemplo, e os próprios hiperparâmetros, ou seja, os valores que definem a configuração inicial do algoritmo de aprendizado. E a otimização de hiperparâmetros é, como todos sabem, uma etapa fundamental nos pipelines de aprendizado de máquina, podendo influenciar muito o desempenho preditivo dos modelos resultantes. E, geralmente, essa configuração selecionada pelo processo de otimização de hiperparâmetros, essa otimização em sua forma clássica, é baseada na minimização de uma função objetivo. Só que, mesmo assim, a configuração de hiperparâmetros que resultou no menor erro de previsão, por exemplo, no conjunto de treino, ainda pode resultar em uma baixa precisão no conjunto de dados de teste. E, nesse caso, a seleção dos hiperparâmetros pode não ser robusta ao problema de sobreajuste do modelo, né, o overfitting. Considere, por exemplo, né, que um grid search tradicional estabelece ali um espaço de busca de hiperparâmetros, e considere que, por exemplo, nessa imagem, a gente tem que cada ponto, seja vermelho ou verde, é uma configuração de hiperparâmetro para um determinado algoritmo de aprendizado que a gente está tentando otimizar. E cada configuração de hiperparâmetro tem um erro de previsão associado, sendo alto em vermelho e baixo em verde. E o conjunto de configurações de hiperparâmetros é dividido em dois clusters, com configurações semelhantes. O que a gente quer dizer com configurações semelhantes? Aqui a proximidade ou semelhança entre as configurações de hiperparâmetros se refere às distâncias vetoriais entre eles e, no caso, similaridade seria uma distância pequena, certo? E, além disso, a configuração do hiperparâmetro, que corresponde ao mínimo global dos erros de previsão, no conjunto de validação que a gente está testando, está marcada aqui com essa linha dupla em verde, ok? Nesse caso, essa configuração que seria o mínimo global seria o geralmente selecionado. O problema é que todas as configurações de hiperparâmetros próximas ou similares a essa com erro de previsão mínimo global no treinamento resultam em altos erros de previsão no conjunto de dados de validação, como vocês podem ver aqui. Nesse cenário, essa configuração com erro mínimo global pode ser, por exemplo, particularmente adequado para aquele conjunto de treinamento por pura sorte. E, considerando essas informações, parece mais interessante identificar um cluster de configurações de hiperparâmetros que sejam semelhantes e, ao mesmo tempo, no geral, resultem em baixos erros de previsão no conjunto de dados de validação, como esse segundo cluster aqui. Assim, as configurações de hiperparâmetros escolhidas a partir deste cluster são mais prováveis de permitir que o modelo aprendido generalize melhor o comportamento inerente dos dados do que aquele com um erro global mínimo, que seria esse pontinho daqui, certo? Nesse contexto, o principal objetivo desse trabalho é avaliar a hipótese de que selecionar dentre o grupo de configurações de hiperparâmetros semelhantes que geralmente resultam em baixos erros de previsão no conjunto de validação é melhor do que simplesmente selecionar aquele que minimize diretamente os erros de forma agnóstica da vizinhança daquela configuração de hiperparâmetros. Pensando nisso, a abordagem de otimização proposta por esse paper, chamada C-Hyper, ela se concentra na fase de seleção dos hiperparâmetros. Com isso, dados os resultados de uma busca de hiperparâmetros feita previamente, os principais passos do C-Hyper seriam baseados na representação dos dados em grafo e na posterior clusterização do conjunto de configurações de hiperparâmetros disponíveis com base na sua similaridade.
E, em seguida, uma configuração de hiperparâmetro vai ser recomendada a partir de um cluster candidato que foi selecionado por ter configurações similares e, ao mesmo tempo, em geral, resultar em erros de previsão mais baixos. Essa solução proposta ela é inspirada em técnicas de detecção de comunidades e ela visa encontrar ali comunidades das configurações de hiperparâmetros que sejam mais conectadas em relação tanto à sua configuração quanto ao desempenho de previsão. E a intuição é que essa abordagem alcança uma maior robustez na configuração de hiperparâmetros e tende a mitigar os efeitos negativos do sobreajuste, do overfitting. Bom, esse método proposto, o C-Hyper, ele foi avaliado experimentalmente no contexto de previsão de séries temporais, mais particularmente de séries temporais derivadas de um dataset do International Fertilizer Association, que contém ali medidas anuais do consumo de fertilizantes para os 10 países mais consumidores de fertilizantes. Ok? No caso, nós realizamos uma busca de hiperparâmetros preliminar, usando o modelo MLP, e 3 dos seus hiperparâmetros correspondentes. E esse espaço de busca resultou em 396 configurações de hiperparâmetros diferentes, que foram avaliadas com relação à sua precisão, né, na previsão, usando o erro SMAP como métrica de desempenho. E a busca de hiperparâmetros, essa busca resultou em 90 diferentes conjuntos de dados, um para cada uma das 30 séries temporais originais, e também as diferentes configurações de validação cruzada, que nós fizemos com 3 folds. Esses 90 conjuntos de dados foram fornecidos como entrada para o C-Hyper, de maneira que ele selecionasse, ele recomendasse a melhor configuração de hiperparâmetro. Bom, as principais etapas do C-Hyper para esse experimento, elas foram implementadas usando o Z-Score para normalização, a distância euclidiana e a gaussiana RBS para medidas de similaridade vetorial, e o K-means e o agrupamento espectral para clusterização. A seleção do cluster candidato e a recomendação intra-cluster de uma configuração de hiperparâmetros ideal ali foram baseadas em erros mais baixos ou então nas centralidades de vértice mais altas nas nossas representações de grafo. Bom, no geral, a seleção baseada em menores erros teve um desempenho melhor, e com isso a gente selecionou os resultados que usaram isso como base, a seleção com base em erros, em menores erros. E o C-Hyper acabou superando a abordagem tradicional, que seria selecionar o mínimo global, na maioria dos conjuntos de dados que a gente adotou. E, além disso, dentro desses casos, que seriam esses casos em verde aqui, o agrupamento espectral ele resultou na melhor recomendação na maioria das vezes, resultando, então, em menores erros de previsão no conjunto de dados de teste. E, mesmo assim, o grupo espectral e o K-means ainda empataram muitas vezes, fazendo a mesma recomendação. Mas, no geral, todas as recomendações feitas pelo C-Hyper, em sua maioria, acabaram tendo um desempenho maior, né, um desempenho melhor no conjunto de testes do que a abordagem tradicional. Bom, esse trabalho ele investiga alternativas para auxiliar na seleção de hiperparâmetros, e a gente faz isso propondo o C-Hyper. O C-Hyper ele recomenda configurações de hiperparâmetros a partir de clusters de configurações semelhantes, apresentando baixos erros de previsão. E o C-Hyper foi competitivo, de fato, em relação ao desempenho de previsão, recomendando ali hiperparâmetros que contribuem para menores erros de previsão no conjunto de dados de teste. E isso aconteceu para mais da metade das séries temporais que foram testadas. Esse artigo ele abre espaço para estudos mais profundos sobre a seleção de hiperparâmetros, particularmente. E, além disso, essa abordagem ela não está limitada, por exemplo, ao grid search, muito pelo contrário, ela pode ser adotada por outros métodos de otimização que estão disponíveis na literatura atualmente. E esses resultados, de maneira geral, indicam o potencial do C-Hyper para superar os efeitos do sobreajuste de modelos
e melhorar a seleção de hiperparâmetros em geral, além de melhorar também o processo de previsão de séries temporais, que foi o contexto avaliado nos nossos experimentos. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês e desejo um bom evento a todos.